Primeiro, vamos falar da Guerra Fria propriamente dita, que é o tema da nossa unidade, tá? Esse assunto está na página 4. Bem, a Guerra Fria foi um confronto que durou entre 1947 e 1941. Quais países participaram desse confronto? Bem, a Guerra Fria aconteceu principalmente entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, a atual Rússia, certo? Por que essa guerra ficou conhecida como Guerra Fria? Bem, a Guerra Fria, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945, ok? Nesse período, dois sistemas socioeconômicos começaram a avançar no mundo: o capitalismo, que era liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, que era liderado pela União Soviética, a nossa atual Rússia, certo? E o que aconteceu? Essas duas potências queriam mostrar qual sistema econômico era mais superior, certo? Qual sistema econômico era superior, qual era o melhor. Então, já que elas não faziam confrontos armados, elas não faziam confrontos com armas de fogo, elas só tentavam mostrar qual era o país mais poderoso. Como? Através de pesquisas bélicas mostrando qual era o exército mais forte, através de pesquisas científicas mostrando quem era que tinha tecnologia mais avançada, através de atos importantes mostrando qual era a nação que era mais superior, entendeu? Então nós não tivemos confrontos de fogo, tá? Não chegaram a acontecer combates propriamente ditos. Então foi uma guerra baseada em ameaças, tá? Um país ameaçava o outro, mas de fato eles nunca se atacaram. Como não houve combate de fogo, a gente conhece esse confronto como Guerra Fria, certo? Quais foram os acontecimentos essenciais nesse período aí da Guerra Fria? Nós tivemos o Plano Marshall, tá? O que foi esse Plano Marshall? Ele aconteceu em 1948. Ele está abordado aí na página 5, tá? O que foi esse Plano Marshall? Bem, com a Segunda Guerra Mundial, várias nações ficaram endividadas, principalmente as nações europeias. Então, o presidente dos Estados Unidos, tá? O presidente dos Estados Unidos, através do seu chefe de Estado-Maior, que foi George Marshall, eles instituíram um Plano Marshall, que era o projeto de ajuda econômica para a reconstrução da Europa Ocidental. Por quê? A Europa Ocidental, como a maioria dos países, eles gastaram muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial, então eles estavam praticamente falidos. Então, o Plano Marshall ele foi uma ajuda econômica que os Estados Unidos concedeu, uma espécie de empréstimo, tá? Para que as nações da Europa pudessem se reconstruir, pudessem se reerguer, tá? Outra questão importante que nós temos a abordar foram as alianças militares que aconteceram nesse período, também aí na página 5, tá? Essas alianças duraram entre 1949 e 1955, as mais importantes. Entre as alianças importantes que nós podemos citar, nós podemos mencionar a criação da OTAN, que foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar de defesa mútua entre países da Europa Ocidental, liderada pelos Estados Unidos. Então, os países da Europa Ocidental criaram um grupo de vários países chamado OTAN. E o líder desse grupo, líder da OTAN, era os Estados Unidos. Já em 1955, o Bloco Socialista criou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi uma resposta à OTAN. Enquanto os capitalistas se organizavam na OTAN, os socialistas se organizavam no Pacto de Varsóvia, tá? Aí nós temos esse bloco criado em 1955, o Pacto de Varsóvia,
e estabeleceu aliança militar entre países orientais como a Polônia, desculpa, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Albânia, a Bulgária, a Romênia e posteriormente a Alemanha Ocidental, tá? Depois nós tivemos a Guerra da Coreia, tá? A Guerra da Coreia, que foi outro acontecimento importante. Vocês podem ver esse conteúdo na páginas 6 e 7. O que foi essa guerra entre a Coreia, tá? Ok, falando sobre a Guerra da Coreia, tá? Em 1948, a Coreia começou a enfrentar uma grande crise. Por quê? Durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945, o sul da Coreia apoiou os Estados Unidos, mas o norte da Coreia apoiou a Rússia. Isso gerou uma grande divisão naquele país, certo? Gerando uma guerra civil, uma guerra entre os habitantes do país. Para amenizar esses confrontos, essas revoluções, em 1948, a Coreia do Sul resolveu eleger seu próprio presidente, tá? Criando, naquela época, a República da Coreia. A parte do norte da Coreia não reconheceu essa eleição e se separou da Coreia do Sul, tá? Criando a República Comunista da Coreia do Norte, tá? Então, revisando. Primeiro, a Coreia do Sul elegeu seu próprio presidente democraticamente, tá? Em 1948. E a parte do norte da Coreia não aceitou essa eleição, tá? E criou a República Comunista da Coreia do Norte. Então, a gente teve aí a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Outros conflitos importantes. Começando pela Revolução Cubana. A Revolução Cubana durou entre 1953 e 1959. Esse conteúdo está aí na apostila de vocês, nas páginas 7 e 8. O que foi a Revolução Cubana, tá? Em Cuba, ela foi colonizada pelos espanhóis e ela teve a independência decretada tardiamente. Ela demorou a ser um país independente. Só foi considerada independente da Espanha em 1898, certo? O que aconteceu? A partir de 1920, tá? Começou a surgir em Cuba vários movimentos que eram contrários à dominação dos Estados Unidos, ou seja, que eram contrários ao capitalismo. Então, lá em Cuba, o capitalismo não se estabeleceu e até hoje em Cuba nós temos o sistema socioeconômico de lá, que é o socialismo. Eles não aceitaram o capitalismo, tanto é que raramente você tem produtos norte-americanos em Cuba, tá? Por isso que quando a gente observa Cuba nos filmes, a gente percebe que Cuba tem vários carros antigos, certo? Porque digamos que Cuba tem uma tecnologia um pouco mais atrasada, já que eles não aceitaram o capitalismo influente dos Estados Unidos, ok? Outro confronto importante foi a Guerra do Vietnã. Essa guerra, ela aconteceu entre 1963 e 1975. Vocês podem acompanhar aí na página 9 da apostila de vocês um resumo desse confronto. Bem, o que foi essa Guerra do Vietnã? Esse confronto aconteceu semelhante ao confronto da Coreia, tá? Semelhante à Guerra da Coreia. Nós tivemos a parte norte do Vietnã, que era socialista, e a parte sul do Vietnã, que era capitalista, ok? Porque a parte norte do Vietnã apoiou a Rússia na Segunda Guerra Mundial e a parte sul apoiou os Estados Unidos, não era uma parte mais capitalista. E o que aconteceu? Essa divisão no país ocasionou muita guerra civil. Os habitantes do país começaram a se confrontar devido
diferença de pensamento. Uns eram a favor do capitalismo, outros a favor do socialismo. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, querendo que o Vietnã se tornasse um país completamente capitalista, enviou guerreiros norte-americanos, soldados norte-americanos, para a guerra do Vietnã, para ajudar o Vietnã do Sul, a parte sul do Vietnã, e fazer com que a parte sul do Vietnã dominasse a parte norte e o Vietnã se tornasse completamente capitalista. Mas o que aconteceu? Os soldados do Vietnã da parte do norte, eles eram muito mais preparados, porque eles conheciam a região, eles sabiam quais eram os terrenos melhores para desenvolver batalhas, e eles acabaram levando vantagem. Então, os Estados Unidos, nessa guerra, a maior parte dos historiadores considera que os Estados Unidos sofreu uma grande derrota. Tanto é que os Estados Unidos contabilizou mais de 50 mil mortos, mais de 50 mil soldados americanos morreram e mais de 300 mil ficaram feridos, porque os vietnamitas do norte, eles conheciam bastante a sua região. Então, eles conseguiram dominar o exército americano junto com os vietnamitas do sul com facilidade, tá? Por isso que até hoje o Vietnã, ele é uma nação socialista. A Guerra Fria no Espaço. A Guerra Fria no Espaço, ela aconteceu entre 1957 a 1975. Não significa que essa guerra, ela aconteceu literalmente no espaço, mas houve um período da Guerra Fria, que foi esse de 1957 a 1975, que ficou conhecido como corrida espacial. Por quê? Para mostrar qual era a nação mais importante, Rússia e Estados Unidos queriam mostrar quais desses países tinham a tecnologia e a ciência mais avançada. E qual era a forma que eles iam representar isso? Através da conquista espacial, certo? Quando eles conquistavam os países, para eles aqui na Terra era importante, tá? Mas conquistar o espaço, dominar a tecnologia espacial, mostraria qual dessas duas nações era superior, tá? Então, a gente teve a Rússia, que ela foi responsável em 1957 por lançar o primeiro satélite espacial, tá? Depois, a Rússia também, em 1934, ela foi responsável, em 1961, ela foi responsável por mandar o primeiro homem para o espaço, que foi o astronauta Yuri Gagarin, certo? E desde 1958, a NASA, ela foi responsável pelo programa espacial dos Estados Unidos, e eles tinham o objetivo de chegar à Lua, porque se eles conseguissem chegar à Lua, os Estados Unidos estaria provando que era superior à Rússia, tá? E, segundo os cientistas, o homem conseguiu, tá, pousar na Lua no dia 20 de julho de 1969. Com esse pouso na Lua, os Estados Unidos passou a ser considerado uma nação superior. E é como se ele tivesse vencido essa chamada corrida espacial. Essa foi a nossa aulinha de história. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.